Está tudo bem, sim. Num ambiente da celebração das festividades, os fiéis da comunidade devem estar bem para acolher outros devotos de Nossa Senhora dos Remédios. Reverendo Frei Miguel Chama, nosso pároco nesta comunidade paroquial Nossa Senhora dos Remédios. Caro Frei Nelson, colaborador também aqui, de alguma maneira. Queridas, o Frei não tem nenhuma malha na sua paróquia baixada. Queridas irmãs consagradas, dizendo e consagrados que estejam na comunidade, todos vós permiti, na menção dos nomes que estou a evocar, e vou continuar, e até porque constitui o meu primeiro ponto da homilia. Estou a mencionar alguns nomes, os seus ofícios, isto não só por causa da festa da paróquia, hoje precisamente por causa do que o bispo vai fazer para estes nossos irmãos. O bispo vai administrar o sacramento da confirmação. E, portanto, os nomes que na saudação vou mencionando, de alguma maneira, somos todos corresponsáveis. Para alguns, já desde há muito tempo. Para outros, se calhar, a partir de agora. Corresponsáveis na postulação dos irmãos e no acompanhamento. Então, saúdo os queridos catequistas. Os catequistas, sabemos a disponibilidade deles, o empenho deles na evangelização, no ensino catequético e também na celebração litúrgica. Sei que alguns aparecem, se não todos os sábados, todos os domingos. Se não são coordenadores de outros grupos e movimentos apostólicos, são responsáveis de um tipo de grupo sacramental. Catequistas. Com o pároco, com o bispo, fazemos o mesmo despertar da fé para que outros irmãos, outras irmãs se congreguem à comunidade que já fazemos parte. Outros irmãs, outros irmãos se aproximem aos sacramentos. Foi o caso dos que acompanharam estes nossos irmãos. Durante um ano, ou dois, ou três, se alguém andou a faltar, graças a estes, hoje temos a alegria de confirmarmos na fé estes irmãos. Queridos padrinhos, saúdo-vos, reconhecendo o vosso sim ao pedido ou do candidato, ou dos encarregados dos candidatos, ou até, como acontece várias vezes, a própria equipa missionária sugerir nomes para a função de padrinho. Então, é a Igreja que vos agradece por terdes aceite esta função. É mesmo função. Exercitar a função de padrinho ou madrinha. E é graças a este vosso sim que se garante o acompanhamento, a orientação e os vários tipos de conselhos aos que hoje serão crismados. Sois garantes. E na relação com os pais biológicos, vós sois pais espirituais. Uns, se calhar, já vêm a exercer esta função desde o batismo de um ou outro irmão que hoje é candidato.
Outros, pronto, foram escolhidos agora. E os momentos administrativos que ultrapassastes, vós, padrinhos, são exigência da Igreja para a certificação no exercício de função de padrinho. Quanta correria, sei que aconteceu. Uns até disseram, mas eu já tenho todos os sacramentos. Por que devo ir mais à paróquia onde eu rezo para que o meu pároco confirme e certifique que eu estou em condições para ser padrinho ou para ser madrinha? Quanta investigação junto do freio, do pároco. Pronto. Quem foram os que assumiram a responsabilidade de dizer a Deus e à comunidade que este irmão ou esta irmã pode ser padrinho ou madrinha? Há as indicações precisas na Igreja para esta função de padrinho ou madrinha, sobretudo para estes dois sacramentos principais, o sacramento do batismo e o sacramento da confirmação. Ficamos a saber, nos documentos que exibiram, na declaração de crisma que compilaram, ficamos a saber que sois crentes, cristãos, e vivem a espiritualidade, não as escondidas. E para que o pároco homologasse a aceitação vossa, é porque manteis a comunhão com a Igreja, no sacramento e na vida litúrgica ou na vida eclesial. Manter a comunhão. Então, os afiliados, o pároco ou a equipa missionária podem contar convosco, sobretudo naqueles momentos de turbulência. Esperemos não acontecer, mas na vida cristã há sempre aqueles momentos, se não são de desvio, são de dúvida. Se não são de dúvida, são de letargia, de preguiça. O afiliado ou afiliada que se encontrar nestas situações, pois está presente o padrinho ou a madrinha. Segundo, começa agora a fase deles de uma vida cristã madura. E para os jovens, sem ainda um estatuto definido na vida cristã, estão em condições, quer dizer, habilitados para as escolhas fundamentais na vida cristã. Se não é para a vida matrimonial, é para a vida de apostolado, seja na catequese ou nos grupos e movimentos apostólicos. Se não for para esta escolha de vida de apostolado, é a vida consagrada, nós, padres e madres. Pois, neste momento de escolha fundamental, a afiliada ou o afiliado precisa de um diretor espiritual ou de uma diretora espiritual. Antes que chegue ao freio, pároco, está o padrinho ou a madrinha. Pois, estão a ver, né? Quer dizer, num acompanhamento espiritual dos filhos espirituais, somos colegas. Tal como os catequistas, temos sido colegas e colaboradores na evangelização. Parabéns, então, queridos padrinhos. Obrigado em nome da Igreja. E que o Senhor continue a infundir em vós o dom da fé, o dom da sabedoria do coração, para terdes coragem e prontidão no acompanhamento espiritual, eclesial e social dos filhos espirituais. Está certo? Está bem? Parabéns. Queridos crismânticos, sois uma outra intenção na nossa missa de hoje. Crismandos. Daqui a pouco sereis crismados. Pedistes o sacramento do crisma. E este sacramento vai ser administrado por ocasião das celebrações da vossa padroeira, Nossa Senhora dos Remédios. Então, é uma alegria para o bispo convidado para administrar o sacramento, é uma alegria para a comunidade paroquial,
É uma alegria para os vossos pais, vossos parentes, é uma alegria para a Igreja Católica. Sereis confirmados na fé. O Espírito Santo vai descer sobre vós, tal como desceu no dia de Pentecostes, sobre os apóstolos e Maria Santíssima. Então, damos graças a Deus pela vossa perseverança, desde o batismo até o dia de hoje, e que o Senhor continue a vos despertar. Hoje, minhas irmãs e meus irmãos, caros fiéis desta comunidade paroquial e outros, se calhar, convidados para assistirem ou rezarem conosco nesta celebração. Hoje é sábado. Nós, os cristãos católicos, no dia de sábado de manhã, voltamos sempre a nossa atenção à mamã, a Nossa Senhora. Alguns chamando-lhe Nossa Senhora ou Virgem Santa Maria no dia de sábado de manhã. Vós, com muita razão ainda, pois estamos nas vésperas do encerramento das festividades da mamã, a Nossa Senhora dos Remédios. Estamos a concluir a 31ª semana do tempo comum. Hoje são 9 de novembro. A Igreja Católica Universal celebra no dia 9 de novembro uma grande festa, a festa da dedicação da Igreja de Latrão, ou então a consagração do templo da Igreja, hoje 9 de novembro. Pois, grande festa, une todos nós, independentemente do lugar em que estivermos, pois tratou-se naquele ano 320 da consagração de um lugar. E cada ano nós celebramos esta consagração daquele lugar. Não tanto do material arquitetônico usado e ter o nome da Basílica em Roma. Não tanto as paredes, digamos assim, extraordinárias. A Basílica de São João de Latrão é símbolo. Está em Roma. É uma das 4 principais basílicas em Roma. Basílica de São Pedro, na praça. Basílica de Santa Maria Maior. Basílica de São Paulo, fora dos muros. E esta, a Basílica de Latrão, primeiro dedicado ao Sagrado Coração, Santíssimo Salvador, e depois a São João Batista e São João Evangelista. Esta basílica, portanto, é a catedral do Bispo de Roma. E o Bispo de Roma é o Santo Padre. E, portanto, é a catedral do Papa. Já aconteceram neste lugar, nesta basílica, vários encontros, vários eventos de marca na Igreja Católica. Irmãs e irmãos, como disse, nós não estamos a celebrar paredes basilicais. Estamos a celebrar o sentido e o significado de um templo ou de uma igreja. E as leituras que nos foram proclamadas, a primeira leitura do Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 47, e depois o Evangelho de São João capítulo 12, e no meio destas duas leituras, aquilo como que é uma concretização dos 2 principais ensinamentos. A primeira leitura, todas as 3 escolhidas para todos meditarmos sobre a festa litúrgica de hoje. Muito depois, a Igreja apanhou este fundamento bíblico para desenvolver o conceito do templo, da Igreja, ou então de um verdadeiro lugar de encontro entre Deus e os homens. No Concílio Vaticano II, nos anos 1960 e tal, foi apanhada esta fonte e presente num documento importante, Lumen Gentium, número 23, noção litúrgica do templo ou da igreja.
É um lugar. A igreja é um sinal visível, humanamente falando. Por isso, um lugar da presença de Deus, quer dizer, expressão misteriosa da presença de Deus. E se a expressão da presença de Deus quer dizer o nosso encontro neste lugar, chamado templo ou igreja, fica também um evento sagrado, pois nunca são realizadas no templo ou na igreja situações ou espetáculos que reproduzem situações impróprias que não sejam de espiritualidade. É o lugar sagrado. É o lugar digno para a oração, é o lugar digno para estarmos em comunicação com Deus, lugar para rezar, lugar para celebrar. E o que celebramos no templo ou na igreja, são os eventos salvíficos, os eventos de salvação. Ezequiel capítulo 47. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho, Jesus apresentou-nos outro sentido do templo. É o capítulo 2 do Evangelista São João, precisamente o capítulo 13 até 22. O relato do Evangelho que ouvimos coloca o sentido do templo no ambiente de festa. É a festa da Páscoa. Jesus vai para Jerusalém para a festa. E ouvimos as situações que ele enfrentou, até ao ponto de tirar chicote e chicotear ou então expulsar pessoas que mudaram na sua ação o sentido e o significado do templo. Uns tornaram o lugar sagrado um espaço comercial, cambistas, um espaço de animais, etc. Teriam sentido os animais naquele tempo? Ou por aquela ocasião? Porque transformaram o lugar em espaço comercial? Pois Jesus disse, e isto ouvimos também na segunda leitura de hoje, é preciso procurarmos um novo templo. O novo templo. Quem é o novo templo? Quem se constitui por novo lugar de coabitação ou de relacionamento? No Evangelho, falou-se de um santuário. Estamos a aproximar a sacralidade do lugar de Deus. Santuário, por onde acorremos e realizamos ações de salvação. O verdadeiro santuário, segundo o texto, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Já na definição da igreja, este conceito costuma aparecer. A igreja, corpo. Nós todos poderíamos ser membros. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é este Jesus Cristo que nasceu, viveu, enfrentou situações diversas, até a situação de acusação, paixão, sofrimento e morte, mas depois ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Pois é este o novo templo, é este o lugar sagrado. Está a ser ele como um canal ou um instrumento para que os humanos que fazemos o povo, seja antigo ou novo, se encontre esta humanidade toda com o Pai dele, com Deus, corpo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, este corpo de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, hoje é o verdadeiro lugar. É o lugar de encontro entre Deus e toda a humanidade. Deus e toda a humanidade. Irmãos e irmãs, nós poderíamos perguntar agora, cada um, cada uma, na meditação contínua, pense responder: que templos somos nós?
Que tipo de templos somos nós? O nosso corpo, usando a expressão de Paulo, é objeto de quê? De onde começa a sacralidade do meu corpo, do teu corpo ou do nosso corpo? E por que esta reserva da sacralidade, mesmo o coração não batendo, estejamos em condições de inanimados? Que templos somos nós? Segunda pergunta, estamos unidos com o templo corpo de Cristo? Estamos unidos com o corpo de Cristo? Podemos ganhar este título de cristãos porque seguidores de Jesus Cristo e unidos a Cristo, participamos na construção dos novos templos, ainda não são os templos materiais. Esta feliz coincidência, portanto, o último dia nas celebrações, o penúltimo dia nas celebrações da vossa padroeira. E esta igreja vossa é expressão do templo, é expressão do encontro. Ainda não estamos a falar da construção e reconstrução do templo material. Queremos entender o momento da construção e reconstrução do nosso templo, que para Paulo é depósito ou lugar do Espírito Santo. Ou então, o nosso templo como povo de Deus, humanidade, comunidade ou igreja. Caros crismandos, daqui a pouco, depois da imposição do óleo, sereis crismados. Já diziam os padres da igreja, nos tempos idos, os padres da igreja, santos e outros que meditavam estas noções da igreja como templo, já diziam eles, somos todos, pelo sacramento do batismo, templos de Deus. Somos todos, pelo sacramento do batismo, templos de Deus. Pois, para quem prega aos candidatos para o sacramento da confirmação, esta é a primeira noção. Foi objeto de ensino no manual da catequese e preocupação do catequista dizer, já se não foi no momento da criação, filha e filho de Deus, quando renascestes pelo batismo, te constituístes em templo do Espírito Santo. Pois pelo batismo somos templos de Deus. E diziam ainda, antes do batismo nós somos templos do diabo. Antes do batismo, templos do diabo. Isso é antigamente. Mas, se quisermos atualizar estas duas noções do templo, quantas vezes nós também hoje temos sido templos do diabo? Templos distanciados daquele verdadeiro, o templo de Deus. Hoje, minhas irmãs e meus irmãos, se permanecermos na prática do mal, na prática das boas obras, estamos a destruir o nosso templo. Infelizmente, o mal, o pecado que eu cometo, às vezes, e não são poucas, tem repercussões. Se não são familiares, são repercussões da comunidade. Se não são da comunidade, encontra repercussões na sociedade. É o meu pecado, a minha má ação, o incumprimento daquela regra que me transforma em templo de Deus, pois destruiu-me e destruiu todos os outros colaterais. E, portanto, o meu pecado, a minha má ação, a minha má obra, esteve na origem da desavença, esteve na origem da violência, esteve na origem do massacre, esteve na origem da destruição. E esta é grave. Talvez grite mais do que a torre do templo de blocos que cai. Quando o templo, ser humano, fica destruído, nem esta da madeira ou de pedras se conseguirá levantar. Minhas irmãs e meus irmãos,
Somos templos vivos de Deus. E como templos vivos de Deus, há passos a seguirem para que eu, tu, nós nos constituamos numa verdadeira realidade cristã. Realidade cristã. Por que vêm ao templo? Por que nós vamos à igreja para rezar? Uns dizem, eu acredito em Deus, sim. Sei que Deus enviou Jesus Cristo, sim, também sei disso. Um tempo eu fui à igreja, ou por obrigação, seja da legalidade por causa do documento, aceitei o sacramento do batismo. Tá bem, sou cristão. E depois dizem, não, ir à igreja, não tenho tempo. Tem outras coisas, outras ocupações, eu não vou à igreja. Sinteticamente seria crente cristão, sim, mas na igreja, não. Estamos a ver quantos bens este que está a renunciar a ir à igreja está a dispensar. Por que viemos à igreja? Por que enchemos as catedrais? Por que toca o sino e todos sabem que agora temos de ir naquele lugar? Uns dizem, não, meu quarto também é sagrado. Está bem. Pois, minhas irmãs e meus irmãos, nós celebramos. Na igreja, celebramos solenemente este encontro com Deus. Já não às escondidas. Já não no meu quarto ou no meu beco. Segundo, esta nossa vinda à igreja é outra expressão visível. É outra expressão visível. Quer dizer, estou a ser testemunha. E se o meu viver contrariar o testemunho sagrado no templo com Deus seguindo Jesus, são os outros que me vão apontar o dedo e vão dizer, é irmão também das igrejas? É irmã também catolicana? É irmão também catolicano? Todos os domingos vai à igreja, mas olha quando sai de lá. Pois. Terceiro, é preciso transportar a igreja para onde voltamos. É o que se dizia, vai, agora que a missa solene, litúrgica acabou aqui, da porta da igreja para a sua casa, para o bairro, para o trabalho, continue a rezar a missa. Continue a ser homem e mulher da igreja. Está certo, hein? Queridos irmãos, que ides receber o sacramento da confirmação. Sei que o catequista vos ajudou a buscar a vossa identidade antes do batismo, o vosso estatuto depois do crisma. Quem sois vós? No diálogo que eu tive com o Frei Miguel Chacachama, quando vos postulou, vos apresentou, eu lhe perguntei se havia condições de dignidade para o bispo confirmar os irmãos. O Frei fez recurso a duas situações. A primeira, catequistas. A segunda, a comunidade que se reúne na igreja, faz a assembleia. É o recurso que fez. O bispo poderia pedir certificado ao catequista. O pároco poderia pedir diploma do catequista para testificar se está mesmo em condições de dignidade. Pois é uma dignidade objetiva e não pessoal ou particular. E qual é esta dignidade objetiva? Ficamos a saber que eles são crentes. Ouviram falar de Deus, uns por intermédio dos pais, outros por intermédio dos catequistas, outros por intermédio dos missionários. Segundo, aceitaram a evangelização, a doutrina, e integraram-se na igreja com a recepção do sacramento de batismo. É isso que o bispo confirma. Se não houvesse isso, o que eu ia confirmar? Confiro alguma coisa? Não. Cristãos pediram livremente o sacramento do crisma, passando pela instrução. Pois esta primeira condição objetiva vai produzir em vós, caros crismandos, duas principais situações. Uma é muito pessoal. Com o crisma, com a confirmação, o crismado ou a crismada fica
com mais força vinculado a Cristo, ligado a Cristo. Quer dizer, o estatuto de cristão ganha força, não por causa do assento de batismo, não por causa da preparação das outras ações posteriores, não, é porque queres mesmo continuar a ser cristão, seguindo Jesus, sendo discípulo. Segunda, é uma dimensão muito social, muito pública. Com o crisma, vos transformais em membros verdadeiros da igreja. Membros verdadeiros da igreja. Não igreja templo dos remédios, igreja comunidade. E se é igreja comunidade, quer dizer, sois protagonistas. E como protagonistas, muita atenção. Porque às vezes o crisma costuma ser passaporte. Recebeu o crisma, foi embora. O pároco já não vê nem candidatos para a catequese, o pároco já não encontra coordenador para grupo, o pároco já não encontra fiéis cristãos para enviar e ajudarem na evangelização das ruas ou então dos outros lugares onde nós, os padres, não conseguimos chegar. Não. Dimensão social. Membro da igreja. Se é membro da igreja, então o símbolo do que estamos a viver já nos recordou o Papa Francisco. Quem é protagonista na igreja, não se esconda. Antes, participe, comparticipe e fica membro. Quer dizer, pedaço da comunidade. E se pedaço da comunidade passar a expressão, quer dizer objeto da comunhão. Então, queridos candidatos, proponho-vos estas 4, 5 coisas. A primeira, como crismados, atenção à correta vida litúrgica. Correta vida litúrgica. Liturgia. Papa Bento XVI falava que a liturgia é verdadeiro instrumento para celebrar os eventos de salvação. Liturgia é a escola do povo de Deus. Na liturgia, nos santificamos até com os sacramentos também. Vida litúrgica. É esta que vos vai levar na condição de testemunhas. Mas se o testemunho for falso, então a testemunha também é falsa. É grave. É preocupante. Como testemunhas, difusores do Evangelho. Difusores do Evangelho. Quer dizer, evangelizadores. A partir de hoje, o pároco e o bispo ganham mais de 50 colaboradores para evangelizar. Podeis não ter residências fixas no arredor da vossa comunidade paroquial. As poucas que tendes e os cruzamentos que acontecem aqui são os principais espaços vossos para evangelizar. Por quê? Porque passam e transitam pessoas que precisam da vossa evangelização. Quem é difusor está em condições, e agora com a força do Espírito Santo, em condições para defender, fazer a defesa do sagrado. E faça a primeira defesa do seu corpo como templo do Espírito Santo. Não brinque com ela. Hoje há muitas correntes e muitas teorias que querem transformar o corpo humano como objeto, independentemente da compreensão carnal ou não. Defenda o seu corpo como templo do Espírito Santo. Defenda Deus, siga Jesus, defenda Maria, não seja como Maria vai com as outras. Tu és fiel cristão ou cristão. E esta vida litúrgica esteve na base para sermos chamados, ou para sermos chamados depois do crisma, adultos. Essa adultez não é do bilhete, essa adultez não é do ano de batismo, essa adultez não é a concatenação das idades, mas adultos na fé. Então, irmãs e irmãos, façamos também nós a memória, o aniversário do nosso tempo. Já disse, feliz coincidência. Hoje, penúltimo dia das celebrações do templo Nossa Senhora dos Remédios, a Igreja nos apresentar esta lição. A memória, o aniversário, evoca sempre a nossa mente para nos recordarmos a coisas importantes.
e esta da sacralidade do lugar, esta do encontro permanente com Deus, pois é um verdadeiro aniversário. Ouvimos em que ambiente foi colocada esta festa de aniversário, no ambiente da Páscoa, a Páscoa da ressurreição. Então, todos nós, irmãs e irmãos, renovemos o nosso compromisso na comunhão, o nosso compromisso na participação, o nosso compromisso na comunhão e na participação. Esta é a ideia do Papa Francisco para os crentes, para os cristãos, para os católicos e não só. E que o sínodo que estamos a viver nos ajude a sermos todos nós membros da sinodalidade, participando, comungando com Deus, seguindo Jesus e, por que não, sendo também corresponsáveis para que o nosso templo se mantenha firme, não caia, não desmorone. Vamos pedir, irmãs e irmãos, a intercessão de Nossa Senhora dos Remédios, para que todos os santos dias, possamos salvar os nossos sacramentos, possamos salvar os nossos encontros, sobretudo aqueles encontros lá fora, seja na escola, no local de serviço ou noutro lugar onde o crismado e o cristão se encontram. Que seja o verdadeiro espaço da salvação da vida cristã e do templo que já sou. Assim seja.